Fala meus pandurinhos, como vocês estão? Espero que muito bem. No vídeo de hoje eu vim trazer um MacBook que considero, na minha opinião, e não só na minha opinião, dos meus testes também, o melhor MacBook com melhor custo-benefício, desempenho e qualidade, economizando e sem preocupação alguma. Sejam todos muito bem-vindos ao Felipe Peck, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, vou trazer para vocês um MacBook que talvez seja surpresa para vocês, um MacBook que talvez aí vai gerar alguma dúvida em relação ao seu desempenho, em relação à sua qualidade também, vamos dizer assim, né? Eu estou falando do MacBook Pro 2012, o MacBook de 15 polegadas Pro 2012. Aqui está o MacBook. Vou falar agora um pouco deste MacBook, do porquê eu acho que ele é o melhor MacBook para você investir aí. Se você é um editor de vídeo, se você é um programador, se você é um fotógrafo, ele é o melhor MacBook que eu acho hoje, com custo-benefício, claro, e usado, que se você investir nele, você vai ter aí um excelente desempenho, vai te agradar bastante, e a razão eu vou te explicar. Este modelo de MacBook, ele vem da linha A12. Os modelos de 13 polegadas são os A12 78, já os modelos de 15 polegadas, que é no caso desse, é o A12 86. O modelo que eu estou aqui é o modelo do ano de 2012. Só que não é apenas você escolher um MacBook Pro de 15 polegadas do ano de 2012. Este MacBook, ele ainda tem aquele design mais grosso, ele é mais pesado, tem um peso de quase 3 kg. Também ele tem algumas portas antigas, que são USB, tem a porta também SD e tem a porta Thunderbolt, que no caso a porta Thunderbolt vai ser aí que vai te auxiliar na entrada HDMI usando um adaptador, caso você queira usar um segundo monitor, já que para quem quer um desempenho, para quem quer produtividade, a maioria das vezes quer usar um segundo monitor. Você só consegue usar um segundo monitor nesse MacBook se você usar um adaptador nesta entrada Thunderbolt. Isso é muito importante vocês saberem. Continuando no design dele, ele tem uma tela de 15 polegadas. Ela não é Full HD, mas entrega assim boas imagens, caso vocês queiram desenvolver algo em relação a editar imagem e tudo mais, mas eu aconselho vocês a usar um segundo monitor para entregar cores mais fiéis do seu desempenho na sua produtividade. E por que eu escolhi e acho que este modelo de MacBook ele é o mais indicado? De todos os MacBook, este MacBook é o que tem melhor placa de vídeo, na minha opinião, com custo-benefício, mas vamos lá. O modelo que você tem que escolher tem que ser o modelo com processador i7 de 2,6 GHz. Tem que ser exatamente esse modelo, porque é nesta versão deste processador de 2,6 é que vem a placa de vídeo NVIDIA de 1 GB. Esta placa tem um excelente desempenho. Aí você pode às vezes questionar, tem os MacBook Pro de 2014, 2015, que também são melhores e às vezes está com preço até igual a este modelo. Só que acontece é o seguinte, estes modelos de 2014, 2013, 2015, nem todas as versões dele vêm com placa de vídeo. A maioria deles aí são apenas placas da Intel Iris Pro, se eu não me engano, que não é uma placa de vídeo dedicada da Apple como a NVIDIA ou qualquer outra placa. Então, no caso, esses modelos, a maioria deles que você vê no preço igual é porque não tem placa de vídeo. Quer dizer que ele tem um desempenho menor? Não, não quer dizer, mas com certeza se você for equiparar, se você for fazer uma comparação deste modelo de 2012 com placa de vídeo da NVIDIA de 1 GB com o modelo de 2015 até mesmo sem placa de vídeo, eu tenho certeza que você vai sentir uma diferença enorme na hora de renderizar vídeo, na hora de processar imagem, que o MacBook Pro de 2012, esse modelo que eu estou aqui me referindo, vai sair ganhando em disparada sem menor dúvida possível. Uma outra parte importante ao adquirir este MacBook Pro do ano de 2012 é que o sistema nativo dele vai até o Catalina, ou seja, já é um sistema defasado que a maioria dos programas não irá rodar nele. Então meu conselho é você vir aqui no canal e assistir o vídeo que eu ensino como instalar um patch, que nada mais é um pacote de atualizações, um pacote desenvolvido para aparelhos Macs antigos que não aceita mais atualizações, então você consegue instalar sistemas mais atuais neste MacBook. Uma outra dica que eu dou para vocês é evitar usar o Sonoma. Eu sei que o Sonoma vai rodar muito bem nele, mas ainda assim é um sistema que tem alguns bugs ainda. Em todos os meus testes que eu fiz com este MacBook, a melhor versão que rodou nele foi o Monterey, que não teve quase bug nenhum, é muito mais fluido, interage muito bem com diversos programas. Se você edita vídeos,
vídeos. Final Cut, independente de qualquer coisa, é o melhor programa para quem usa Mac, porque ele é muito mais fluido, ele interage muito bem com todo o hardware e com toda a configuração de um MacBook, independente das suas configurações. Claro, se você tiver um MacBook muito defasado e com configurações baixíssimas, ele vai se entravar e talvez nem rodar. Já neste modelo de MacBook que eu estou aqui mostrando para vocês, que é o MacBook Pro 2012 e 7, 2,6, não se esqueça disso, ele roda muito bem sem travar nada. Muitas pessoas também perguntam do After Effects. Eu não uso muito este programa da Adobe, mas acredito que ele roda bem desde que você não tenha uma produtividade de um profissional de alta produtividade, vamos dizer assim, né? Este MacBook é óbvio, nem preciso dizer, né, que ele não serve para quem é um profissional de alta produtividade, que usa muitos efeitos, quem tem que usar muitos presets aí que exigem muito da placa de vídeo. Eu não preciso nem formar isso para vocês, né? Porque não faz muito sentido você querer economizar se você for aí um profissional de alta produtividade, porque você sabe que não vai te atender muito bem. Um outro profissional também que pode se beneficiar muito bem deste MacBook é um programador, porque você pode instalar sim esses sistemas mais atuais e por ele ter agilidade de processamento, ele é uma excelente máquina, sem contar que esses MacBooks antigos, o teclado dele é muito gostoso para digitar, então você pode ficar aí horas digitando nele de forma muito confortável, porque ele é muito macio, tem maior precisão. Eu não gosto muito daqueles teclados Butterfly que a Apple fez nos modelos, se não me engano, de 2016 até 2018, se não me engano, 2019, que é aquele teclado mais baixinho, mais achatado. Tanto que os novos MacBooks eles voltaram com essa tecla mais alta, de certa forma uma tecla que, na minha opinião, eles nunca deveriam ter tirado. Eu não gosto muito de entrar em valores dos produtos que eu falo aqui nos MacBooks ou qualquer outra coisa que eu venho aqui falar, mas em média este MacBook é porque MacBook ele depende muito de região, de estado e tudo mais. Em média, este MacBook ele é vendido entre R$2.000 e R$3.000. Aí se você pesquisar talvez aí o MacBook Pro do ano de 2014 ou 2015, ele esteja neste valor também. E aí é onde causa dúvida, né? Ué, mas eu tenho um MacBook aqui mais recente que tem o mesmo valor, se não mais barato. Mas aí volta aquilo que eu estava falando lá no início do vídeo. Os MacBooks, na verdade, entre 2013 e 2015, eles vêm no sorteio. Você vai pegar ele com placa de vídeo ou sem placa de vídeo e com 8 GB ou 16 GB. Aí você vai ter que pesquisar muito bem. Estes MacBooks também você não tem possibilidade de quase upgrade nenhum, só de SSD e mais nada. E estes MacBook também eles dão muito problema com bateria, dependendo das condições que você pegar este MacBook aí. Vale a pena ter um MacBook mais recente? É claro que vale a pena um MacBook mais recente, mas o intuito desse vídeo é mostrar para vocês que às vezes uma máquina muito mais antiga tem um desempenho muito melhor do que uma mais atual. Eu sei que isso é muito difícil de entrar na cabeça de algumas pessoas, mas assim, eu já fiz muito teste com esse MacBook e já fiz teste também com o MacBook 2014 sem placa de vídeo. Eu usei esse MacBook Pro 2014 de 15 polegadas sem placa de vídeo por aproximadamente aí quase um ano, e eu usei também alguns meses este MacBook Pro 2015 com placa de vídeo NVIDIA e processador i7 de 2,6 GHz. Grava muito bem, tem que ser este processador 2,6 GHz, porque aí vai vir nessa configuração que eu estou falando com a placa de vídeo aí NVIDIA de 1 GB. E nesses meus testes, sem dúvida nenhuma, na parte de renderização, que é a parte ali do vamos ver se o MacBook é mesmo potente ou não, o MacBook Pro de 2012 ele teve um desempenho superior ao MacBook Pro de 15 polegadas do ano de 2014, mas sem placa de vídeo. Se você achar um MacBook Pro entre 2014 e 2015 com placa de vídeo e preço próximo a este, aí sim vale a pena você investir no mais recente. Só que é um pouco difícil alguém que tenha este MacBook Pro com placa de vídeo vender ele abaixo de R$3.000. Nas minhas pesquisas que eu fiz aqui, a maioria desses MacBook estão acima de R$4.000. Eu acho um pouco surreal, eu acho que não vale isso tudo, mas assim, é o preço que está sendo praticado no mercado e com certeza deve ter gente comprando, porque às vezes eu vejo esses anúncios sumindo. Então se você está pesquisando na OLX ou qualquer outro lugar e vê um MacBook Pro desse do ano de 2012, de 15 polegadas e 7 e com 2,6 GHz, pode ter aí certeza e confiança que este MacBook vai ter um excelente desempenho. Dependendo do valor que vocês encontrarem nas condições dele, vale muito a pena você investir. E este foi o vídeo de hoje, espero que você
vocês tenham gostado. Já peço que vocês se inscrevam, curtam e comentem o que vocês acham do vídeo. Espero vocês no próximo vídeo e até mais.